E aí, pessoal, vamos lá falar um pouco de matrizes aqui. Bom, vamos falar aqui um breve histórico, né? Século XIX, Inglaterra, matemático e astrônomo, Arthur Cayley, né? Então, foi aí que começou ali um pouco o estudo de matrizes. Matrizes e suas utilizações, elas são utilizadas aonde? Para resolução de sistemas lineares, sistemas que vocês já viram, né? São sistemas lineares. Na engenharia é utilizada aqui para cálculo estrutural, fenômenos dos transportes, planilhas de cálculo, cálculo de áreas. Aqui armando o sistema de forças. No caso, aqui você vai ver isso aqui um pouco depois, tá? Dessa forma mais genérica aqui. O que mais aqui? Na estatística, confecção de tabelas, levantamentos de campo, cálculos. Também nos jogos 3D, você utiliza matrizes. Também, que vocês utilizam muito, nós utilizamos muito hoje, que são os GIFs. Usamos também. Aqui, imagem digital. Bom, imagem digital é o que nós utilizamos muito, né? Usamos nos nossos celulares, computadores, máquinas fotográficas, né, digitais. Aqui falamos um pouco disso no texto introdutório, são aqui os famosos pixels, né? Então, e como falamos um pouco lá no texto introdutório, como é que se formam essas imagens, né? Então, aqui é onde a gente acaba utilizando matrizes no nosso dia a dia. E às vezes a gente nem percebe, mas utilizamos bastante. Na tecnologia mundial, né, diversas áreas do conhecimento humano utilizamos matrizes, sistemas computacionais, né, essencial para analistas de sistemas e programação com variáveis indexadas. Bom, aqui o conceito de matriz. Matriz é toda a tabela formada por elementos dispostos em linhas e colunas. Como assim? Então a gente tem uma tabela aqui, ó. Veja, por exemplo, a tabela de um aluno qualquer em 5 disciplinas aqui durante o ano de 2005. Aqui no caso nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre, português, matemática, inglês, geografia e história, e temos aqui as notas deste aluno, tá? Então, veja que nós temos aqui linhas para bimestres e colunas aqui, ó, para as disciplinas. É bom, nada mal, né? Embora ele precisa melhorar um pouco de português e matemática, porém aqui a questão é matemática. Então vamos reparar aqui nessa tabela, né? Que o aluno ele precisa melhorar um pouco, isso é fato aqui, né? Mas vamos analisar a parte numérica aqui da tabela. Nós temos aqui então linhas, né? E temos aqui colunas. Essa tabela, ela forma o quê? Forma uma matriz. A gente está colocando, vou voltar aqui, ó, é a mesma disposição, tá? É a mesma tabela que está aqui. Eu coloquei ela para cá, tá? Coloquei ela aqui numa notação matemática. É a mesma, só que agora aqui eu coloquei no formato, tirei de tabela e coloquei no formato de matriz. Perdão. Veja que esta matriz é do tipo 4x5, ou seja, ela é formada de 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 4 por 5, a gente sempre fala primeiro a linha, depois a gente fala a coluna. Uma outra tabelinha a gente tem aqui, ó, de alunos, né? Podia ser notas aqui, que fosse o caso da Alessandra, da Roberta, da Fernanda, tá? Então aqui a gente tem uma tabela também, que no caso é uma matriz.
Podemos escrever matrizes das seguintes formas. Então, a gente coloca aqui com colchetes. A gente pode colocar aqui com parênteses e aqui com colchetes, ao contrário, né? A gente pode colocar aqui com barras. Pode ser uma barra, mais duas barras também, tá? Linhas e colunas. Veja. Linhas, tá? Como eu disse. E aqui, colunas. Quantas linhas nós temos? 3 linhas, 4 colunas. Linguagem matemática. Dados dois números m e n naturais e não nulos, ou seja, né, diferente de zero, chama-se matriz m por n, m por n, né, essa multiplicação, a uma tabela cujos elementos estão dispostos em m linhas e n colunas. Nós sempre vamos representar aqui m como linhas e n como colunas, tá bom? Ordem da matriz. Aqui eu tenho uma matriz M, aonde M é igual a 3, ou seja, a quantidade de linhas que eu tenho aqui são 3 linhas que eu possuo, que eu tenho, tá? E N igual a 4, ou seja, a quantidade de colunas. Portanto, ela é uma matriz 3 por 4, onde eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Essa é a ordem da matriz, tá? Quando você fala, qual é a ordem da matriz? A ordem é a quantidade de linhas por colunas. Perfeito? Então, temos aqui uma aplicação. Qual a ordem das matrizes abaixo? Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Então, a primeira ali eu tenho uma matriz 3 por 3. Aqui no caso eu tenho uma linha apenas e 1, 2, 3, 4 colunas. Então eu tenho uma matriz 1 por 4. Já aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Portanto, eu tenho uma matriz 3 por 2. Fácil, né? Bem simples isso daqui, tá? Quantidade de linhas por colunas. Identificando cada elemento. Por exemplo, aqui numa planilha de Excel. Cada célula é um elemento da matriz. Então, as células que foram identificadas aqui, ó. Eu tenho a célula 6C, ó, 6, tá aqui na linha 6, na coluna C, tá? Aqui eu tenho 3B, vai estar na terceira linha e na segunda coluna, na coluna B. E eu tenho a 1D, que está aqui na primeira linha e na coluna D. Tá certo? Ó. Só para identificar lá direitinho. Perfeito? O que as matrizes elas foram feitas, né, possibilitando a comunicação até para os leigos. Tá? Observe que qualquer pessoa identifica a célula pela letra e pelo número. Quando eu coloco 3F ou F3, tá? Se refere à mesma célula, tá bom? Não importa a ordem aqui da letra, tá bom? Em matemática é convencionado se quisermos identificar a posição do elemento 6. Linha 2, coluna 1. Ou simplesmente A21. Veja bem aqui, ó. O elemento 6 está aqui, ó. Veja que ele está na linha 2, coluna 1. Ou simplesmente a gente representa dessa forma, tá? A gente não vai ficar falando linha 2, coluna 1. A gente vai representar dessa forma
a gente coloca A aqui, mas poderia ser qualquer outra letra. Mas é convencional que a gente use muito o A aqui, tá? Então esse 2 significa o quê? A linha que ele está. E esse segundo elemento significa o quê? Significa a coluna. Então muitas vezes eu vou trabalhar aqui com AMN. No caso, o M é o número da linha e o N é a minha coluna. Então, no caso, ele está na linha 2, coluna 1. Bom, a gente sempre diz primeiro a linha, depois a gente diz a coluna, assim como eu falei. Né? Então, A e J. Quando eu falo MN, no caso, é a formação da minha coluna, perdão, da minha matriz no geral, né? Mas os primeiros elementos, os elementos a gente sempre vai colocar como A e J. Esse I representa a linha e o J representa a coluna. Quando a gente está falando aqui, ó, voltando um pouco, na formação da sua matriz, tá? A gente tem aqui a formação, a ordem da sua matriz, a gente vai ter aqui a 3 por 3, 1 por 4, 3 por 2 e assim por diante, tá? Mas quando a gente está identificando aqui cada elemento, a gente fala como I e J, tá? Isso é uma convenção que já foi determinada, linha e coluna. Mas a gente vai ver isso aqui um pouco mais agora. Ó. O elemento genérico, A e J, sendo que I é onde o elemento se encontra, no caso a linha onde ele se encontra, e o J é a coluna do elemento, tá bom? Nada muito difícil aqui. Matriz genérica, tá? Então eu falei que eu disse para vocês que eu ia falar um pouco da matriz genérica, tá vendo que aqui eu fui colocado uma matriz de forma genérica, sempre aqui identificando quem é o elemento, ó, sempre linha e coluna, linha e coluna, linha e coluna, tá? E aqui a gente tem a ordem MN. Então, uma aplicação aqui, ó, dada a matriz, identifique os elementos. Então, eu tenho uma matriz aqui, ó, qual que é a ordem dela? 1, 2, 3, 1, 2. No caso, é uma matriz 3 por 2. Identifique os elementos, não é elemento 12 não, tá? É o elemento 1, 2. 1, 2, ou seja, é o elemento que está na linha 1, coluna 2. Quem é que está lá? Na primeira linha, na coluna 2, é o número 2. E o elemento que está na linha 3, está na linha 3 e na coluna 2. Quem é? É o número 4, tá? E veja que ele está aqui na terceira linha, mas está na segunda coluna. E o elemento 2, 2? É um menos 5. Ele está aqui na linha 2 e na coluna 2. Outra aplicação aqui, uma terceira aplicação. Determinar a matriz. Aqui a gente vai montar uma matriz aqui, tá? Então eu quero montar uma matriz A e J 3 por 2, ou seja, é uma matriz que ela será formada de 3 linhas e 2 colunas, onde A e J é igual a I mais J. Como que a gente faz isso daqui? Nós vamos resolver. Vamos colocar aqui, lembrando a matriz genérica, que é esse formato. Como a matriz é uma ordem, isso aqui é só para lembrar, tá? A matriz genérica, mas a gente vai montar uma matriz genérica primeiro, na ordem de 3 por 2. Depois a gente volta lá a gente tem que lembrar o cálculo. Aqui, ó. Uma matriz genérica aqui 3 por 2, ó. O que isso significa? Eu sei que será uma matriz que ela terá 3 linhas e ela terá 2 colunas. Aí eu vou identificando os elementos dela, ó. Então eu posso colocar tudo, eu costumo colocar, para facilitar, por exemplo, eu numero todo mundo da linha.
depois eu coloco todo mundo da coluna. Então, se eu colocar aqui, ó, todo mundo, linha 1, 1, linha 2, 2, linha 3, 3, depois eu só vim colocando aqui todo mundo da coluna. Todo mundo da coluna 1, 1, 1, 1, todo mundo da coluna 2, 2, 2, 2. Se eu tivesse outros elementos aqui, eu colocaria também o elemento aqui A1, aqui A2 de novo e aqui A3 de novo e colocaria o número da coluna 333 e assim por diante, tá? Então eu numero aqui os primeiros das linhas e eu numero aqui as colunas. Isso aqui não é difícil, isso aqui é bem simples, tá? Numera as linhas, numera as colunas, tá bom? Então, a minha matriz é essa aqui que a gente vai trabalhar, ó. É uma matriz 3 por 2, formada de 3 linhas e 2 colunas. Mas o que pediu o exercício? Ele pedia para você ter essa matriz nesse formato 3 por 2 e era para você resolver um negocinho aqui, ó. Era para você resolver I mais J, ou seja, linha mais coluna. Então eu vou pegar todos os elementos que eu tenho aqui, ó. São, no total, 6, né? Então, eu vou pegar todos esses elementos aqui e vou somar o valor do I mais o valor do J. Então, eu pegando o primeiro aqui, 1, 1, o I mais o J, 1 mais 1, 2. O segundo, I mais J, 1 mais 2, 3. O terceiro, I mais J, tá? 2 mais 1, 3. O outro aqui, 2 e 2, 2 mais 2, 4. O 3 e 1, 3 mais 1, 4. E o 3 e 2, 3 mais 2, 5. Veja que eu peguei aqui por linha, tá? Peguei o elemento da primeira linha, o outro elemento da segunda linha e fui colocando. Fui colocando separandinho aqui, ó, por linha, tá bom? Mas se eu quisesse fazer por coluna também não tinha o menor problema, tá? Pegar todos os elementos primeiro da primeira coluna e fazer, depois todos os elementos da segunda coluna e fazer. Mas eu fui fazendo por linha aqui, tá bom? Portanto, assim, agora o que eu faço? Eu tenho a matriz genérica. Achei cada valor de cada elemento aqui, ó. Achei aqui os valores dos elementos. Eu faço o quê? Eu vou substituir cada um no seu cada um, tá vendo, ó? O 2 eu coloquei no lugar do A1, o 3 eu coloquei no lugar do 1, 2. O outro 3 eu coloquei aqui no lugar do 2, 1. O 4 eu coloquei aqui no lugar do 2, 2, tá vendo, ó? O 4 eu coloquei aqui no lugar do 3, 1. E o 5 eu coloquei aqui no lugar do 3, 2. Então, eu monto a primeira coisa, é a minha matriz genérica, com a posição da linha e da coluna. Eu fiz 3 por 2 porque pedia que eu fizesse 3 linhas e 2 colunas. Depois eu pedi o que resolvi o que estava pedindo no exercício. Estava pedindo que era para eu fazer o quê? O valor do I mais o J para todos. Então foi o que eu fiz. Se eu tivesse que fazer, por exemplo, I ao quadrado mais J ao quadrado, eu ia fazer. Ia levar os os valores de I ao quadrado mais os valores do J ao quadrado. E se fosse para fazer uma multiplicação, 2 vezes I mais 2 vezes J, eu ia fazer. 2 vezes o valor do I, mais 2 vezes o valor do J. Não vai ser sempre I mais J, tá? Eu vou poder somar, eu vou poder multiplicar, dividir, tá? Eu vou fazer o que a minha operação está pedindo para eu fazer. No caso aqui era uma simples, estava pedindo somente para eu somar os valores de I mais os valores de J. Matriz retangular. Então, tem matriz retangular aqui, ó, formada tem esse formatinho aqui, formato de um retângulo, tá? É uma matriz retangular. Matrizes especiais, ela tem nomes aqui, tá? Matriz linha. O que é uma matriz linha? A gente já viu uma lá atrás, tá? Ou seja, ela é formada de uma linha só. Não importa a quantidade de colunas. Ela pode, aqui no caso,
ela é uma linha e 4 colunas, tá? Mas ela é uma matriz linha. Não importa a quantidade de colunas que ela vai ter. Mas se ela tiver apenas uma única linha, ela é chamada de matriz linha. Matriz coluna. Não, o nome já sugere, né? Se matriz linha é uma linha, então a matriz coluna é uma coluna. Não, aqui é o contrário, não importa a quantidade de linhas, tá? Vai importar se ela tem apenas uma coluna. Tem apenas uma coluna? Matriz coluna. Tá? Mas são nomes apenas. Matriz nula. Nula, será, hein? O que será que é nulo, né? Vamos ver. Matriz nula é aquela que todos os seus elementos são iguais a zero. Tudo igual a zero é uma matriz nula, tá? Matriz quadrada. Quadrado a gente já imagina o que seja, né? O quadrado ele tem todos os lados iguais. Então, se é uma matriz quadrada, a quantidade de linhas e colunas deve ser o quê? Igual, tá? Então, se ela for, ela pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Então, quadrada se a quantidade de linha for a mesma quantidade de colunas, tá? Mas aqui, ó, tem outros exemplos, tá? Diagonal principal. A questão da diagonal principal ela é verificada apenas nas matrizes quadradas, tá, gente? Não é para esquecer desse detalhe, não. Aqui tá vendo que eu tenho uma matriz 4 por 4, então ela tem uma diagonal principal. Quem é essa diagonal principal? É essa daqui, tá? Se a gente for olhar, a gente vai olhar da esquerda para a direita, descendo, ou da direita para a esquerda, subindo, tá? Mas é essa daí que está no meinho aí, tá? Nesse sentido, ela é a diagonal principal. Temos Então, os índices da diagonal principal são iguais. Como assim? Como assim são iguais? Deixa eu voltar aqui. Sempre serão aqueles valores iguaizinhos, tá? Que sempre o número de linha e coluna é igual. Esses serão os índices. Ali fica difícil, de facinho para você descobrir quem é a diagonal principal, então, né? Que sempre serão esses valores aqui, ó. O A11, A22, A33, aqui, ó, tá vendo, ó? A44, tá? Então, na diagonal principal, os elementos da diagonal principal, eles possuem os índices iguais, como eu falei aqui, ó. Tá? E a diagonal secundária? Bom, se aquela era a principal, a do outro lado ela só pode ser a sua diagonal secundária, tá? Então, esses aqui são os índices da diagonal secundária, tá? São esses aqui, ó. Bom, matriz diagonal. Toda matriz quadrada de ordem que a coluna é maior que 1, em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Tá? Isso aqui é apenas para conhecer. Por exemplo, aqui você tem a matriz diagonal, tem um exemplo aqui, ó. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui que eu passei. Tá? Matriz da diagonal aqui, ó. Para todo A e J igual a zero e diferente de J. O que é uma matriz identidade? Matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Tá? Ó, tá vendo? Aqui a diagonal principal igual a 1. Tá? Isso se chama matriz identidade. Pessoal, isso são nomes, tá? A gente acaba não utilizando tanto isso não, mas é mais para um conhecimento aqui de vocês. Tá vendo? Tem um outro exemplo aqui, ó. Onde quando a sua diagonal principal, todos os elementos é igual a 1, se chama matriz identidade. Mas tem um outro exemplo um pouco maior ali.
igualdade de matrizes. Bom, aqui eu tenho uma matriz genérica, né? Quando que elas têm igualdade? Quando todos os valores de A são os mesmos valores de B. Simples assim. Ou seja, todos A e J são iguais todos os valores aqui de B e J. É bem óbvio isso, né? A igualdade de matrizes quando elas são iguais, óbvio. Então, tem uma aplicação aqui para alguns elementos, tá? Por exemplo, calcule x, y e z para que as matrizes abaixo sejam iguais. Aqui, para que elas sejam iguais. X tem que ser igual ao quê? A 1. Para que elas sejam iguais aqui, ó, y tem que ser igual a 2. É bem óbvio isso daqui, né? E para que elas sejam iguais aqui, o z, que é o valor que está faltando, tem que ser igual ao outro valor aqui, que é igual a 7. Isso é bem fácil, bem simples. Então, fica por aqui. Aqui foi uma introdução apenas de formação de matrizes, tá? A gente não entrou aqui em operação com matriz ainda, a gente vai entrar isso na outra aula. Por enquanto aqui era para conhecer mesmo alguns nomes de matrizes. O principal que era lá conhecer como que eu monto uma matriz genérica, quantidade de linhas, quantidade de colunas, algumas operaçõezinhas que a gente faz ali na hora de montar. Então a gente está trabalhando aqui a lei da formação da matriz. E é isso que será cobrado de vocês lá nos exercícios no caderno do aluno que eu passei. E mais um exercício lá para você identificar alguns elementos da matriz, fazer a relação de matriz com tabela, tá? Então, apenas aqui a lei de formação de matrizes, algo simples, só para a gente poder conhecer e começar o nosso estudo aqui, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, depois a gente vai tirando lá no nosso encontro de plantão, tá bom? Fica aí então, valeu!